Meus irmãos, meus amigos, a partir de agora nós teremos um momento da meditação da palavra do Senhor. E assentados como todos estão, eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler, assentados como todos estão, o trecho que nós encontramos entre os versículos 33 e 38. Lucas 23, versículos 33 a 38. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o encarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Até aqui, até o versículo 38, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, no versículo 34 nós temos: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Meus irmãos, meus amigos, a maldade humana, a maldade do homem, é um fato que nós não podemos contradizer. É um fato que nós não podemos negar. Que não nos esqueçamos jamais desse fato. A maldade humana, a maldade do homem é algo que nós não podemos contradizer, é algo que nós não podemos negar. Dentre várias formas ou meios através dos quais podemos comprovar essa verdade, podemos comprovar essa realidade, a cruz, e de maneira específica, a cruz de Cristo se sobressai. Dentre essas várias formas, dentre essas várias maneiras, através das quais podemos comprovar, conforme acabamos de dizer, a maldade e a maldade da humanidade. Por quê? Porque ali, meus irmãos, porque ali, meus amigos, na cruz, estava o nosso Redentor, estava o nosso Salvador, humilhado por todos os homens, esvaindo-se em sangue e se contorcendo de dores cruéis, dores desumanas. Após 3 anos de ministério terreno, após 3 anos mostrando a verdade às pessoas, após 3 anos ministrando amor aos proscritos, após 3 anos revelando toda a sua misericórdia, toda a sua compaixão, o que é que nós observamos no Calvário? Nós observamos Cristo recebendo a paga humana, Cristo recebendo a retribuição humana de tudo aquilo de bom, de tudo aquilo de correto que Ele fez e falou ao longo de todo o seu ministério. Então, percebem a nossa afirmativa inicial, que a maldade humana é um fato que nós não podemos negar? E aí, dentre vários fatos, dentre várias formas de nós comprovarmos essa realidade, basta tão somente nós chamarmos a atenção para a cruz, basta tão somente nós chamarmos a atenção para o Calvário. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que enquanto esteve na cruz, o Senhor Jesus, Ele proferiu 7 afirmações, Ele proferiu 7 frases, e você pode encontrá-las, cada uma delas, quando você lê a cena da crucificação nos 4 evangelhos que nós temos à nossa disposição.
o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e também o Evangelho de João. E em cada uma dessas 7 afirmações que nós encontramos proferidas por Cristo enquanto esteve lá na cruz, enquanto esteve lá no Calvário, cada uma dessas afirmativas apontou para uma realidade específica do caráter salvador, do caráter redentor do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, a partir de hoje, 10 de abril, e das próximas celebrações que nós iremos fazer da Santa Ceia no Senhor nos próximos meses, nós veremos cada uma dessas 7 afirmações que Cristo proferiu enquanto esteve na cruz, que Cristo proferiu quando estava cravado ali no Calvário. Nesse texto que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 23, versículos 33 até o versículo número 38, mas em especial no verso que nós destacamos, ou seja, no versículo número 34, nós encontramos, meus irmãos, meus amigos, a primeira dessas 7 afirmações que Cristo proferiu enquanto esteve no Calvário. Após ter sido traído, após ter sido preso, após ter sido espancado, após ter sido humilhado, ali estava o nosso Redentor, ali estava o nosso Salvador encravado em uma cruz. E aí, diante de um tratamento tão cruel, diante de um tratamento tão desumano que fora dispensado em relação ao nosso Salvador, o que é que nós observamos? O que é que nós vemos? O que é que nós contemplamos? Nós contemplamos um homem clamando pela misericórdia dos seus algozes? Não é isso que nós encontramos lá no Calvário. Mas não só isso, nós encontramos ali, depois de todo esse processo, um homem injuriando, um homem amaldiçoando os seus carrascos? Não, também não é isso que nós encontramos no Calvário. Muito pelo contrário, meus irmãos, muito pelo contrário, meus amigos, nós encontramos ali Cristo, ele proferindo uma oração intercessória a todas aquelas pessoas que estavam ali lhe maltratando e judiando do nosso Salvador. Que contrassenso, que contradição. É por isso que, humanamente falando, é difícil nós explicarmos, é difícil nós detalharmos essas verdades. Alguém que estava ali injustamente, alguém que estava ali sofrendo, alguém que estava ali morrendo, mas o que é que nós vemos em seus lábios? O que é que nós escutamos em suas palavras? Nós escutamos esse mesmo Salvador, essa mesma pessoa, proferindo uma oração intercessória em favor de todas aquelas pessoas que lhe maltratavam. Portanto, meus irmãos, meus amigos, com base nesse verso, Lucas capítulo 23, versículo 34, onde Cristo, ele roga o perdão para os seus detratores, para os seus algozes, nós pensaremos, a partir de hoje, no seguinte tema: brados da cruz. Mas hoje, de maneira específica, um brado de perdão. O tema geral, brados da cruz. Inclusive, nós fizemos a divulgação hoje e repassamos a alguns irmãos. O tema geral, brados da cruz. De maneira específica, um brado de perdão. Então, nessa noite de hoje, com base tão somente aqui no versículo 34, eu queria que nós víssemos algumas verdades. Eu queria que nós víssemos alguns pontos que nós podemos aprender dessa primeira expressão que Cristo profere, repito, enquanto estava lá no Calvário. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quais são, meus irmãos, quais são, meus amigos, esses pontos? Quais são, meus irmãos, quais são, meus amigos, essas verdades que esse trecho, que essa primeira afirmação, ela pode nos ensinar? Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a primeira verdade que nós temos aqui nesse verso, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, é a confirmação da palavra profética. O primeiro ponto,
a primeira verdade dessa afirmação que Cristo faz aqui no versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, é a confirmação da palavra e palavra profética. Quando Cristo, meus irmãos, meus amigos, bradou no Calvário e fez essa oração intercessória em favor de todas aquelas pessoas que lhe maltratavam, Cristo não estava fazendo aquilo de maneira acidental, não. Cristo não estava proferindo aquelas palavras de forma aleatória, não, absolutamente não. Entretanto, quando Cristo estava lá na cruz, quando Cristo estava dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele estava ali, confirmando a palavra profética que dizia respeito a uma das suas realidades que ele experimentaria na cruz do Calvário. Sem desmarcar esse texto de Lucas 23, versículo 34, abram, por favor, lá em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, eu queria chamar a atenção para a última parte desse verso número 12 de Isaías 53, para poder comprovar para os irmãos, para poder ensinar aos amigos que quando Cristo estava proferindo essa oração intercessória em favor de todas aquelas pessoas que estavam lhe maltratando, ele estava cumprindo a palavra profética de Deus. Ele estava cumprindo a palavra profética em relação à sua pessoa e à sua obra aqui na terra. Olhem só, por favor, profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12. Vou ler todo o versículo 12, mas eu queria chamar a atenção para a última frase que nós temos aqui no versículo 12. Diz o seguinte: por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E agora preste atenção. E pelos transgressores intercedeu. Olha só que coisa fantástica. Olha só que coisa maravilhosa. 700 anos antes de Cristo vir à Terra, Deus já tinha revelado que quando Cristo estivesse sofrendo, quando o servo sofredor estivesse dando a sua vida por nossos pecados do seu povo, o que é que ele faria também? Ali, mesmo ali, ele estaria intercedendo pelas pessoas. Então veja, meus irmãos, como essa frase de Cristo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, confirma a palavra profética, confirma a palavra do profeta Isaías. Não sei se vocês já observaram, não sei se vocês já se ateram, mas quando nós lemos essa profecia aqui de Isaías, no seu capítulo 53, nós nos deparamos, meus irmãos, meus amigos, com pelo menos 10 profecias. Olha só que coisa interessante. 10 profecias sobre a humilhação e sobre o sofrimento do nosso Salvador. Eu não vou fazer aqui. Eu até passo como um exercício para você ao longo da semana. Leia o capítulo 53 de Isaías e você vai perceber pelo menos 10 profecias intimamente relacionadas à humilhação, intimamente relacionadas aos sofrimentos pelos quais o nosso Salvador passaria enquanto estivesse lá na cruz. Então, nesse capítulo 53 do profeta Isaías, é declarado que o servo sofredor deveria ser desprezado, deveria ser rejeitado pelos homens. Mas não só isso, é declarado aqui em Isaías 53 que o servo sofredor deveria ser um homem de dores, que saberia o que era padecer. Mas não só isso, é revelado aqui em Isaías 53 que o servo sofredor deveria ser moído e castigado. Mas não só isso, ele deveria ser levantado, ou levado, melhor dizendo, ao matadouro. E mais, o servo sofredor deveria permanecer mudo diante dos seus algozes.
e ainda que o servo sofredor deveria sofrer nas mãos dos homens, e mais, que o servo sofredor deveria derramar a sua alma na morte, e mais, que o servo sofredor deveria ser sepultado na sepultura de um rico, e mais, que o servo sofredor deveria ser contado entre os transgressores. E finalmente, conforme nós vimos, a 10ª profecia, que ele deveria interceder pelos nossos pecados. Foi justamente isso que aconteceu lá no Calvário. Foi justamente isso que aconteceu e que o evangelista Lucas registra e resista para cada um de nós. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, no mesmo capítulo que falou acerca dos seus sofrimentos, Isaías 53, mostrou também que o nosso Salvador intercederia, faria a sua intercessão. E isso aponta para um fato que jamais nós podemos esquecer. Isso aponta para um fato que jamais nós podemos negligenciar. Que fato? O fato, meus irmãos, o fato, meus amigos, do nosso Deus, o nosso Senhor, ser o Senhor da história, tanto dos fatos como dos acontecimentos que se dão na humanidade. É isso que nós podemos aprender. É essa a conclusão a que nós podemos chegar. Deus, meus irmãos, Deus, meus amigos, Ele não é um Deus pego de surpresa pelas circunstâncias da vida. Não, Deus na sua soberania, Deus na sua sabedoria, Ele planeja e executa cada fato, cada acontecimento da nossa vida de acordo com a sua vontade e para a glória do seu santo e excelso nome. É justamente isso que nós encontramos na vida do nosso Salvador. Um detalhe que muitas vezes passa desapercebido por cada um de nós, essa intercessão, essa súplica que Cristo faz em favor dos seus algozes, mas tudo aquilo ali estava registrado, tudo aquilo ali havia sido profetizado, tudo aquilo ali deveria, como de fato aconteceu, ser concretizado na vida do nosso Salvador. Então, essa oração de intercessão feita por Cristo aponta justamente para isso, aponta para o cumprimento que Deus dá à sua palavra, aponta para o cumprimento que Deus dá às suas profecias. Tudo aquilo que Deus diz, tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus promete, de fato, se tornará, mais cedo ou mais tarde, uma realidade nas nossas vidas, assim como aconteceu ao nosso Salvador. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos nos alegrar nesse fato. Nós devemos nos regozijar nessa realidade. Que realidade? Quando nós olhamos para o Calvário, quando nós olhamos para esses brados que Cristo, Ele afirma aqui no Calvário, nós percebemos, meus irmãos, nós percebemos, minhas irmãs, que a nossa salvação e tudo mais que está relacionado às nossas vidas está sendo dirigido pela vontade perfeita e soberana de Deus. Nada, absolutamente nada acontece por acaso em nossas vidas. Se hoje nós somos salvos, se hoje nós experimentamos da nossa salvação, foi que Deus cumpriu, ou Deus prometeu, cada fato relacionado para que isso pudesse se tornar uma realidade nas nossas vidas, inclusive esse da intercessão, inclusive esse da súplica que Cristo faz aos seus algozes. Então, devemos nos alegrar nesse fato, devemos descansar nessa verdade. Que verdade? Deus cumpre a sua palavra no seu tempo e nas circunstâncias que Ele assim determinou. Portanto, descansemos. Portanto, descansemos em Deus, descansemos na sua vontade, porque a sua soberania, ela vai ser cumprida na nossa vida para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Então, essa é a primeira verdade, esse é o primeiro ponto que nós podemos observar aqui nessa passagem. Mas não só isso. Quando nós ouvimos Cristo falando, quando nós ouvimos Cristo dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Qual é outra verdade, meus irmãos? Qual é outro ponto que nós podemos extrair aqui desse verso, que nós podemos extrair aqui dessa afirmativa? O segundo ponto é que através dessas palavras, Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, Ele se identifica com o seu povo. Em segundo lugar,
essas palavras, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, aponta para a identificação de Cristo com o seu povo. Repetindo, aponta para a identificação de Cristo com o seu povo. Conforme nós acabamos de falar, nós temos aqui em Lucas 34 uma intercessão feita por Cristo, uma intercessão feita pelo nosso Salvador. E aí, aqui nós encontramos Cristo rogando o perdão do Pai, o perdão de Deus para todos os seus algozes, para todas aquelas pessoas que estavam lhe maltratando. Contudo, meus irmãos, meus amigos, essa intercessão que nós encontramos aqui no versículo 34, nesse instante da vida de Jesus, os instantes finais da vida de Jesus, ela deve chamar a nossa atenção. Ela deve nos despertar para uma reflexão. Não sei se vocês se perceberam ou se aperceberam, mas quando nós olhamos todo o Evangelho, ou todos os Evangelhos, é a única vez, é o único momento em que Cristo roga o perdão de Deus em relação às pessoas e não concede Ele mesmo perdão. Não sei se vocês já pararam para refletir nesse detalhe. Não sei se vocês já pararam para refletir nessa especificação. Quando você lê, repito, os 4 evangelhos, você vai perceber que durante a vida, durante o ministério de Cristo aqui na terra, este é o único momento. Esta é a única circunstância em que Cristo não perdoa diretamente as pessoas, mas Ele roga a Deus que perdoe as pessoas. Por exemplo, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 9, versículo 2, ele diz para o paralítico lá em Cafarnaum: levanta, anda, os teus pecados estão perdoados. Quando a gente lê, por exemplo, lá em Lucas capítulo 7, versículo 48, quando a mulher pecadora unge os seus pés, ele diz: mulher, os teus pecados estão perdoados. E aí fica a pergunta: por que será que Cristo aqui não perdoou? Por que será que Cristo aqui, ele intercedeu pelo perdão e ele mesmo não fez o perdão, ele mesmo não concedeu o perdão? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos. O perdão, ele é uma prerrogativa divina. O perdão, ele é uma prerrogativa de Deus. Somente Deus pode perdoar. Somente Deus, ele pode perdoar e perdoar os nossos pecados. Contudo, apesar de ser Deus, Cristo também, ele era homem. E enquanto esteve na cruz, Cristo, ele abriu mão da sua prerrogativa divina, ele abriu mão do seu privilégio de Deus e se identificou como as pessoas, pecadoras como elas são. Então, foi justamente por causa disso que aqui na cruz, ele não perdoa. Aqui na cruz, ele intercede por perdão, porque ele estava se igualando, meus irmãos, ele estava se igualando, minhas irmãs, à nossa condição de pecador. E pecador não pode perdoar pecador. Então, ele abriu mão da prerrogativa divina, repito, e se identifica com cada um de nós, e lá na cruz ele faz justamente essa intercessão, e essa intercessão por cada um de nós que hoje somos seu povo, povo de Cristo aqui na terra. Quando nós entendemos esse fato, quando nós entendemos essa realidade, a gente consegue compreender, meus irmãos, a gente consegue compreender, meus amigos, que não há salvação para anjo, que a semelhança do que acontece com os seres humanos, os anjos pecaram. Mas por que não há redenção para anjo? Por que não há salvação para anjos? Simples, porque Cristo não se identificou com os seres angelicais. Cristo, ele não se identificou com os anjos. Não, ele se identificou com cada um de nós. Ele se identificou com nós pecadores. Então, é por isso que nós aprendemos que a salvação, ela é exclusiva a nós, que somos seres humanos. Então, foi justamente isso que Cristo fez, meus irmãos. Foi justamente isso que Cristo fez, meus amigos, quando ele veio aqui à terra. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou a nossa situação e a nossa condição humana.
morto em delitos e pecados, apesar dele mesmo não ser pecador, mas ele se fez pecador por cada um de nós, e é justamente por causa disso que ele intercede, é justamente por causa disso que ele faz essa oração de intercessão no Calvário, porque ele estava se identificando com cada um de nós, tomando o nosso lugar, assumindo a nossa condição, para que assim e somente assim, eu, você, cada um de nós que experimentamos da salvação hoje, pudesse de fato experimentá-la na nossa vida. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos nos alegrar também com esse fato. Nós devemos nos regozijar com essa realidade. Que realidade? O fato de alguém ter assumido o nosso lugar. Sem que isso tivesse ocorrido, não haveria esperança para nós. Não haveria salvação por cada um de nós, não em absoluto. Isso só foi possível porque alguém assumiu o nosso lugar. E não foi qualquer pessoa, não foi qualquer ser humano, mas foi alguém cuja vida foi imaculada, foi alguém cuja vida foi santa, foi alguém cuja vida foi pura no seu sentido mais pleno, no seu sentido mais absoluto. E é justamente por causa disso, meus irmãos, por causa disso, minhas irmãs, que hoje nós devemos nos alegrar. Cristo se identificou com cada um de nós, ele assumiu a nossa condição e por isso ele intercedeu por cada um de nós. E é interessante porque hoje, meus irmãos, minhas irmãs, Cristo, ele continua intercedendo por cada um de nós. Não intercedendo pela nossa salvação, não. Mas ele hoje continua intercedendo por cada um de nós que já somos salvos, por cada um de nós que já experimentamos da sua salvação em nossa vida. Esse é um dos ofícios que Cristo ele exerce, estando na glória à direita do Pai, à direita de Deus. E um pouco disso nós podemos encontrar lá em Hebreus. Vou pedir mais uma vez que você possa abrir a sua Bíblia nesse trecho. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, que privilégio, que grande privilégio nós temos. Cristo intercedeu por nós lá no Calvário, antes de nós sermos salvos. Cristo permanece intercedendo por nós, mesmo hoje experimentando da sua salvação. Olha só, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só que palavra confortadora para cada um de nós que somos salvos em Cristo Jesus. O autor sagrado diz, em relação a Cristo, Hebreus 7, 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E agora a parte final do verso, olha só, vivendo sempre para interceder por eles. Então essa é a realidade nossa, meus irmãos. Agora, nós temos o nosso Salvador, que está nos céus, é o nosso sumo sacerdote, e à direita de Deus, ele está intercedendo por cada uma das nossas vidas aqui na terra. Nós não estamos sós, nós não estamos jogados ao acaso, nós não estamos desprotegidos, nós não estamos vulneráveis. Não, meus irmãos, perceba isso, alegre-se nisso. Cristo ainda hoje intercede por cada um de nós. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós não estamos sós. Por isso que, independente das circunstâncias, independente dos momentos, sejam eles quais forem, de provação, de tentação, de tribulação, de dificuldade, lembre-se desse fato, Cristo ele está intercedendo por você. Lembre-se desse fato, Cristo intercedeu por você, porque ele é o nosso intercessor por natureza. Louvado seja Deus. Então, nós temos aqui esse segundo ponto, nós temos aqui essa segunda verdade. Quando Cristo disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele estava se identificando com o seu povo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, através dessa frase, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Cristo, ele estava, em terceiro lugar, demonstrando a cegueira humana. Em terceiro lugar, quando Cristo bradou, Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele estava demonstrando a cegueira e a cegueira humana. Com essa intercessão que nós temos aqui no versículo 34, Cristo, meus irmãos, meus amigos, ele estava revelando a falta de discernimento das pessoas que lhe crucificaram. De certa forma, acaba sendo uma denúncia. Quando Cristo intercede, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, isso estava revelando, isso estava mostrando a falta de discernimento espiritual daquelas pessoas que estavam judiando, daquelas pessoas que estavam ali crucificando a Cristo. E aí é importante nós observarmos que isso aconteceu, não que eles não soubessem em si o que estavam fazendo, eles tinham clara consciência disso. Haviam pego uma pessoa, haviam prendido uma pessoa, haviam violentado uma pessoa, haviam cravado uma pessoa, mas porque Cristo estava dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, porque eles não estavam atinando, meus irmãos, eles não estavam atinando, meus amigos, a pessoa com a qual eles estavam tratando, ou a pessoa de quem eles estavam ali desfazendo, humilhando e torturando. Essa é a grande questão, essa é a essência aqui dessa intercessão. Era essa a cegueira que eles estavam nutrindo, era essa falta de entendimento que eles estavam revelando quando crucificaram o nosso Salvador no Calvário. Ali não existia um ladrão, ali não existia um malfeitor, ali não existia alguém ruim, não, mas o próprio Deus encarnado. Eles não atinaram para esse fato, não perceberam essa realidade, eles eram cegos naquele instante de perceber justamente esse fato. Agora, quando nós falamos isso, nós não estamos justificando a atitude daquelas pessoas. Não é justificável o que elas fizeram. É certo que elas não compreendiam que ali estava o Salvador do mundo, mas não é justificável aquilo que elas fizeram. Por que nós podemos dizer isso? Porque ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério, Cristo ele deu várias mostras. Cristo ele deu várias demonstrações que era Deus, não só através das suas palavras, mas também por causa da sua conduta e ainda por causa das grandes obras, miraculosas obras que Cristo realizou aqui na terra. Então, esse fato era irrefutável. Infelizmente, as pessoas, por causa da sua cegueira, não conseguiram enxergar que estavam diante do próprio Deus, que estavam diante do próprio Salvador. Então, houve essa cegueira, houve essa falta de compreensão espiritual para que as pessoas pudessem enxergar Cristo ali diante delas. Mas graças a Deus, que essa intercessão que Cristo fez por essas pessoas aqui, ela foi respondida por Deus. E aí quando a gente lê, por exemplo, o livro de Atos, lá no capítulo 3, em uma das pregações que o apóstolo Pedro ele faz, quando estava ali em Jerusalém, ele aponta para esse fato, a ignorância espiritual das pessoas. Mas algumas daquelas pessoas, depois da cena do Calvário, elas foram reaproximadas, elas se despertaram para compreender quem de fato era o Messias, para compreender quem de fato era o Salvador. E mais uma vez, eu vou pedir, essa é a última vez, a paciência dos irmãos, para a gente poder conferir esse fato. Abram aí, Atos capítulo 3. Veja que nessa pregação, o apóstolo Pedro, ele conclui justamente esse fato. As pessoas estavam sem compreensão, sem entendimento. Não é justificável, mas essa era a realidade. Mas graças a Deus que algumas delas, depois, elas foram curadas dessa cegueira espiritual e enxergaram Cristo como de fato deveriam enxergar, como nosso Salvador. Atos capítulo 3, versículo 17. Atos capítulo 3, versículo 17. Para compreender mais completamente, 18 e 19, para a gente mostrar, como isso aconteceu, como esse processo se deu. Olha só o que Pedro diz aqui na pregação, Atos 3, 17. E agora, irmãos, falando ele para os judeus, eu sei que o fizestes por ignorância. Fizeste o quê? A crucificação da qual ele falava antes, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ele completa, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vocês estavam ignorantes nesse processo,
mas agora vocês devem se arrepender. Vocês não tinham a verdadeira noção do que estavam fazendo, ou na verdade, com quem vocês estavam fazendo, mas agora vocês têm. Então, arrependam-se e voltem-se dos seus pecados. E aí, meus amigos, e aí, minhas amigas, nesse ponto aqui, você precisa refletir. Nesse ponto aqui, você precisa pensar. Ou seja, quão grande é a indiferença de vocês a esse mesmo Cristo? Se tem uma aplicação direta que a gente pode fazer, se tem um desdobramento prático que a gente pode fazer aqui, é justamente esse para cada um de vocês, querendo um experimento da salvação, que ainda não tem a visão de quem é Cristo em suas vidas. Quão grande indiferença vocês têm ainda hoje em relação a esse mesmo Cristo, em relação a esse mesmo Salvador, assim como aconteceu lá no passado. Apesar de Cristo ter se encarnado, vivido, morrido, ressuscitado, ascendido aos céus há mais de 2000 anos, sua postura em relação a ele continua a mesma, indiferença total. Então, essa é a oportunidade que Deus lhe dá, através dessa mensagem, para que você possa atentar para esse fato, para que pela graça de Deus você possa ter condições de enxergar Cristo não como um mero homem, de enxergar Cristo não como mera pessoa, mas enxergar Cristo como o Salvador glorioso que nós encontramos na palavra de Deus. Portanto, meus amigos, minhas amigas, é esta a exortação que nós dirigimos a cada um de vocês. Em que sentido? No sentido de vocês clamarem, no sentido de vocês pedirem, no sentido de vocês suplicarem a Deus para que Deus lhes conceda discernimento espiritual, para que vocês não façam aquilo que os judeus fizeram, de não conseguir reconhecer quem era o Messias, não conseguir reconhecer quem era o Salvador e assim crucificá-lo na cruz do Calvário. Não façam isso. Não sigam nesse caminho, muito pelo contrário. Clame a Deus para que Ele, pela sua graça e misericórdia, possa curar a sua cegueira espiritual, e assim, e somente assim, você possa, de fato, de verdade, enxergar Cristo como grande, glorioso e maravilhoso Salvador para a sua vida. Para que assim, repito, você não venha cair no mesmo erro que algumas pessoas caíram há 2000 anos e fizeram uma atitude tão ruim, uma atitude tão violenta, tão vexatória em relação ao nosso Salvador. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nesta oportunidade, ou seja, nesta noite de hoje, nós apenas começamos, damos o pontapé inicial para considerar os 7 brados, as 7 afirmações que Cristo fez e fez na cruz, que Cristo fez e fez enquanto esteve lá no Calvário. Em um primeiro momento, conforme nós estamos a considerar, ele fez o quê? Ele proferiu um pedido de perdão, quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a partir dessa expressão, a partir dessa frase, o que foi que nós vimos? Nós vimos que ela confirma a palavra profética do Antigo Testamento. Nós vimos que, através dela, Cristo se identifica com o seu povo, e também vimos, através dela, a cegueira espiritual que caracteriza o pecador. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que nós possamos pensar nessas palavras, que nós possamos pensar nessas verdades, a fim de que nós possamos ter uma visão mais clara da cruz, a fim de que nós possamos ter uma visão mais clara do Calvário, principalmente hoje, meus irmãos, principalmente hoje, minhas irmãs, que nós estaremos a celebrar a Santa Ceia do Senhor. Voltar um pouco do nosso pensamento, voltar um pouco da nossa reflexão para o Calvário, para que nós possamos entender todo aquele processo, para que nós possamos entender toda aquela condição pela qual passou o nosso Salvador, e assim nos regozijemos cada vez mais na salvação que Cristo adquiriu por nós enquanto esteve no Calvário. Que essas verdades, elas também possam ecoar e possam encontrar guarida no coração de todas aquelas pessoas que ainda não experimentam dessa graça, que ainda não experimentam da salvação, para que todos esses brados, essas afirmativas de Cristo no Calvário, fale profundamente aos corações
dos nossos amigos, das nossas amigas, e através disso vocês possam experimentar da salvação do Senhor. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe nessa viagem que nós iremos fazer nas próximas celebrações da Santa Ceia, considerando, repito, cada um dos brados do nosso Salvador, cada um dos brados que ecoam lá da cruz, que ecoam lá do Calvário. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre.